Obrigado, professor Filipe Ravara, por falar aqui connosco um bocadinho nesta altura, nestes momentos difíceis que estamos a atravessar. Filipe, muito obrigado por dispor-vos a falar aqui comigo um bocadinho. Eu agradeço ao Depósitos. Muitíssimo obrigado por este convite e esta oportunidade. É um grande gosto. Ok, muito obrigado. A primeira coisa que eu gostava de perguntar era como é que se está a sentir na Caixa, se já há reflexos destes momentos difíceis para a economia que estamos a atravessar. Claro que está-se a sentir muito, não é? Sobretudo, mas não os setores agrícola e agroindustrial não são os setores onde nós estamos a ter mais procura, digamos, reativa à crise. Portanto, nós, enfim, pensando aqui um bocadinho no que tenho vindo a auscultar com as nossas estruturas comerciais pelo país todo, aquilo que se verifica é que o setor agrícola, e isso nós sabemos, está a funcionar, não é? Portanto, as forças estão no terreno, as atividades estão a correr. É uma realidade. É uma realidade, de facto, o setor agrícola com mais ou menos dificuldade e com o apoio de todas as empresas envolventes, o setor continua a trabalhar. Nós sabemos isso e sabemos que basicamente está até a haver algum aumento de procura de produtos alimentares consumidos em casa, nota-se algum aumento de procura. Os produtos, no fundo, as atividades que estão a sofrer mais são as atividades mais orientadas para o canal HoReCa, portanto, para o canal da restauração, para o canal da hotelaria, do turismo. Portanto, aí existem algumas empresas que têm manifestado alguma dificuldade. Depois há outras que eu estou a pensar, por exemplo, no setor dos vinhos, que é muito diversificado no que diz respeito aos seus canais de distribuição. Tanto temos empresas que estão a manifestar um aumento de procura e uma dificuldade até em ter produto para escoar, como outras que estão mais focadas, lá está, no canal HoReCa ou então em determinados mercados internacionais que estão a fechar um bocadinho, alguns, por exemplo, o mercado francês, tenho a ideia que tem fechado um pouco, mas depois aparecem outras alternativas na Suíça e noutros países que estão a importar mais. Okay. E, portanto, de uma forma geral, o setor está a trabalhar, está com uma dinâmica forte, claro, sempre com os problemas do transportador que vem de um país terceiro, e quem o recebe cá não sabe muito bem quem vem dentro do caminhão, e se vem infectado ou não, se traz riscos, mas mesmo com estas contingências todas, o setor está a trabalhar. Aquilo que nós também sentimos é que o setor não está ainda a procurar a banca. A banca tem soluções para esta crise. Os setores mais afetados estão-nos a procurar bastante, mas o setor agrícola e agroindustrial não nos está a procurar tanto, e há aqui soluções que lhe podem interessar e que o podem ajudar. Podem ajudar, no fundo, a estabilizar as empresas numa fase, enfim, sobretudo quando começar, porque o grande problema os problemas aparecem quando as empresas começam a ter que vender produto. Nós, neste momento, estamos numa altura de arranque das culturas de primavera-verão, portanto, não estamos com muito produto, enfim, estamos sempre a vender produtos, mas há aqui muitos produtos que não estão a ser vendidos nesta altura, não é? Claro. E, portanto, é bom que as empresas se posicionem, tomem conhecimento dos instrumentos que a banca tem disponível, e, no fundo, tomem as suas precauções, tomem as suas medidas para poderem depois sair da crise de uma forma mais positiva possível. Oh, Filipe, isso são boas notícias, sabermos que o setor agrícola e agroalimentar ainda não corre desesperadamente à banca e esperemos que tal não venha a acontecer. Antes de perguntar as medidas específicas que a Caixa Geral de Depósitos tem para atuar nesta altura mais difícil, eu queria te fazer uma pergunta de âmbito mais geral. Os bancos, digo eu, também deverão ter as suas dificuldades próprias. Vão ter que lidar com incumprimentos, vão ter que lidar com atrasos na capacidade de pagamento das empresas e dos empresários. Mas, por outro lado, os bancos são também decisivos para a recuperação de uma fase difícil que estamos a atravessar
e que a economia tem que resistir para depois se poder relançar. Há assim uma linha de uma conduta global de orientação numa fase destas? Peu, a mensagem que nós temos para passar, e que é a mensagem que o nosso Presidente nos tem passado, é que esta é uma daquelas alturas em que os bancos, como agentes fundamentais de funcionamento e de sustentação da economia, têm que ser ainda mais competentes do que aquilo que, enfim, do que normalmente. E essa competência tem que passar essencialmente por 2 pontos. O primeiro é conseguirem estar mais perto dos clientes, terem verdadeiramente parceiros e saberem, no fundo, acompanhar as necessidades dos clientes nesta altura. Sem, obviamente, colocar em causa a sua sustentabilidade, a sua capacidade para mitigar riscos, para antecipar riscos e para gerir ao longo do tempo. Porque quando os bancos não gerem bem os riscos, nós sabemos o que acontece e acaba por ser uma desgraça não só para os próprios bancos, mas para a economia como um todo. Neste momento existem uma série de instrumentos que foram disponibilizados pela União Europeia, pelo Fundo Europeu de Investimento, aqui em articulação com o governo português, com o envolvimento das sociedades de garantia mútua e, portanto, nós temos aqui uma série de ferramentas que nos permitem ajustar um ajustamento importante a esta fase, que é uma fase em que existe de facto uma crise muito específicas para esta situação. Existem uma série de ferramentas específicas para esta situação que ajudam precisamente os bancos a terem esta flexibilidade e, no fundo, a acompanhar este momento da economia, que é um momento de crise cujos impactos têm que ser mitigados no curto prazo, para que depois possa haver uma saída dessa crise o mais suave e o menos catastrófica possível. Nós não sabemos o quão catastrófica vai ser, não sabemos quanto tempo é que tudo isto vai durar e como é que vai ser a saída ou a evolução a partir daqui, mas, portanto, nós temos aqui alguns instrumentos e eu gostava de chamar a atenção para alguns deles. Nós temos instrumentos para atuar já e depois temos instrumentos para atuar no médio e longo prazo, no fundo, no apoio ao investimento. Instrumentos que já vinham de trás e que não apareceram com a crise. Ok. Mas Filipe, vamos deixar a fase, obviamente, e fico satisfeito de ouvir isso, que a vida não acaba com o Covid. Estamos a renegociar a política agrícola comum, estamos em fase de renegociação da política agrícola comum. Portanto, o investimento não vai parar, esperemos que não vá parar e, portanto, essas linhas de futuro para apoiar investimento no futuro são muito importantes. Vamos separar, se calhar, a nossa conversa mais concreta nestas 2 partes. Primeiro, naquilo que diz respeito à forma de atuação num período de maior emergência e depois num período de relançamento do investimento. Sim, senhor. Então, no que diz respeito agora à crise, há um conjunto de ferramentas que a Caixa tem disponível e que podem ser e cujo conhecimento pode ser aprofundado junto das estruturas comerciais da Caixa por todo o país. Portanto, por um lado há a moratória do Estado português, enfim, as empresas podem pedir moratórias até 6 meses de capital e juros nos empréstimos já contratados, portanto esta é a mais imediata que tem sido publicamente anunciada, não é? E que é conhecida. E Filipe, agora só uma pergunta, em termos globais, essa moratória tem havido muita procura dessa situação? Agora não falava só no setor agrícola, em termos globais. Bom, em termos globais, sim, em termos globais tem havido, não é? Aqueles setores mais afetados, enfim, sobretudo os setores que lidam com o grande público e com o turismo e com a hotelaria, a restauração, as agências de viagens, as transportadoras de passageiros, enfim, todas essas empresas têm recorrido, não é? E fortemente. E também algumas agrícolas e algumas agroindustriais, não é? No setor agroindustrial, por exemplo, onde se nota mais dificuldade, lá está, são nas empresas que vendem para o canal Eureka e nas empresas que vendem produtos premium que em grande parte são vendidos para o canal Eureka. Portanto, portanto há aqui, mas há várias especificidades, por exemplo, as empresas que vendem produtos frescos têm tendido a ter alguma dificuldade adicional relativamente às que vendem congelados. Enfim, mas basicamente, para além da moratória, nós temos, por exemplo, uma série de linhas de apoio ao Fundo de Maneio das Empresas,
E, portanto, e temos aqui uma linha, que é a linha Covid-19 de apoio à economia, em que a Caixa tem disponíveis 4.500 milhões de euros para apoiar a atividade económica de empresas e de empresários em nome individual também. Okay? Esta linha já teve aqui um incremento muito forte e passou a incluir os empresários em nome individual que não estavam. E, portanto, no fundo são linhas de crédito com prazos até 6 anos, carências até 18 meses e que têm aqui e que estão contratadas. Falaste em 6 anos. Até 6 anos, até 6 anos e carência até 18 meses. Isto depois tem que ser analisado casuisticamente, isto são linhas... para a agricultura e não só. Para a agricultura e não só, isto é para os setores todos. Depois há algumas linhas específicas só para a hotelaria, para as agências de viagens, mas isto apanha a agricultura e apanha a agroindústria toda. Filipe, eu quando faço esta pergunta, é que, como sabes, ao redor da agricultura existe todo um conjunto de agentes que não são propriamente agricultores, mas que dependem do funcionamento da atividade agrícola. Exatamente, e que também podem recorrer a esta linha. Da distribuição de produtos agrícolas, que desempenham um papel importantíssimo no funcionamento de toda a atividade agrícola. Agora estão neste período de primavera-verão, que é um pico de atividade, e que também podem ter algumas dificuldades. Portanto, estamos em fase também de começar a comercializar alguns produtos hortícolas. Alguns agricultores podem ter dificuldades e já sabemos que o primeiro embate dessas dificuldades normalmente é o distribuidor dos produtos agrícolas. Esse é o seu primeiro banco, como se sabe. Por isso é que eu estava a perguntar se a linha envolvia também outras entidades que não propriamente o agricultor. Envolve, e no que diz respeito, à distribuição de produtos agrícolas, por exemplo, nós aqui estamos a ver uma evolução interessante, que é resultado da crise, que pode sofrer alguma regressão no futuro, mas que são, no fundo, o negócio das entregas ao domicílio, não é? Por transportadores, normalmente não são as grandes transportadoras, são os transportadores, no fundo, as empresas de caminhonagem, etc., que estão a aumentar o seu esforço de capilaridade na distribuição. E aqui, para além destas linhas de apoio à tesouraria, em que temos esta linha, para além da linha Covid-19, vai entrar outra linha que a Caixa está a lançar em parceria com o Fundo Europeu de Investimento e que vai reforçar a dotação que a Caixa tem para este setor, e essa com o Fundo Europeu de Investimento vai até 10 anos de prazo. Mas temos também uma linha que é uma linha específica para apoiar investimentos de inovação nas empresas. Inovação de adaptação à crise, por exemplo, no teletrabalho, na distribuição domiciliária. Portanto, existe o Caixa Investe Inovação. O Caixa Investe Inovação é uma outra linha que tem soluções de financiamento para criar precisamente condições como o teletrabalho e as entregas ao domicílio das empresas. Ou seja, nós depois falaste numa primeira linha de crédito até 6 anos, numa outra até 10, com que período de carência? O período de carência da que vai até 10 vai até 2 anos, pode ir até 2 anos de carência. Carência de amortização. Exatamente. Tem uma linha de apoio ao investimento específico para a adaptação a esta situação. Sim, exatamente. Nós temos o Caixa Investe Inovação, é uma linha de crédito de apoio a soluções inovadoras, no fundo, de introdução de inovações nas empresas. E aqui temos e nesta linha estamos a dar uma atenção especial precisamente a soluções de inovação nesta altura que facilitem a distribuição, que facilitem este tipo o teletrabalho, portanto estas iniciativas que mitigam, que ajudam a mitigar os efeitos desta crise e a abrir novas oportunidades que possam vir a ser exploradas no futuro. Quais são as características dessa linha de apoio à modernização das empresas para fazer face à crise? Eu aqui tenho, isto tem aqui uma quantidade de características e eu, se calhar, como isto depois varia muito em função da empresa em causa, do setor, eu talvez deixasse isso, mas basicamente são soluções de financiamento ao investimento, não é? E, portanto, tem aqui várias
Eu acho essa situação da maior importância, porque esta crise, mesmo quando passar, eu acho que ela vai deixar enormes marcas nas empresas. As empresas vão, de alguma forma, modificar a sua forma de atuar, vão readaptar-se e, como tal, têm que se preparar para isso, e isso também implica seguramente investimento. Portanto, também é bom saber que a Caixa tem isso como objetivo. Também temos aqui, por exemplo, no que diz respeito aos terminais de pagamento automático, temos aqui algumas possibilidades de criar uma outra facilidade às empresas que estejam a ser mais pressionadas nesta altura, e também isso também são, enfim, são no fundo apoios definidos cliente a cliente, e que os clientes podem sobre os quais os clientes se podem informar em maior pormenor junto da sua estrutura comercial que lhes dá apoio. Mas, no fundo, aqui há alguma possibilidade de suspensão de mensalidades até 31 de maio. Enfim, há aqui uma série para equipamentos com faturação inferior a 7.500 euros por mês. Portanto, há aqui algumas facilidades neste plano e também no plano dos contratos de factoring e confirming em vigor, e, portanto, são tudo aspectos que deverão ser vistos junto da estrutura comercial de cada cliente. Cada cliente junto à sua estrutura comercial. Filipe, dá para perceber que... E também a nível dos contratos em vigor, no apoio ao investimento, portanto, pode haver aqui alguma flexibilidade adicional aqui na análise de operações que estejam em vigor, e portanto, há aqui algum nível de flexibilidade adicional também pode ser explorada, digamos, pelos clientes junto da estrutura comercial que lhes dá apoio. Isto no que diz respeito às medidas específicas para lidar com esta crise, não é? Ou seja, temos a Caixa preparada para lidar com esta situação e para escolher, dentro desse conjunto que falaste, escolher para cada situação empresarial ou de empresário o esquema mais adequado. Exatamente. Nós temos ferramentas para fazer isso, e as ferramentas vão ser utilizadas da melhor forma possível pelos comerciais, que têm que são os nossos, são a nossa linha da frente, como em qualquer banco, não é? São quem está junto dos seus clientes, quem batalha por conseguir dar o melhor apoio possível, e, portanto, e tem neste momento uma série de ferramentas à disposição para o fazer. Falaste há bocado que esta situação obrigava os bancos a serem ainda melhores, ainda mais próximos dos clientes, também para conseguir, obviamente, distinguir trigo do joio, porque nós também sabemos que há dificuldades, mas também, infelizmente, há sempre gente que se aproveita de situações mais agitadas para tirar delas proveito indevido, não é? Sim, isso é evidente, isso acontece sempre, não é? O negócio dos bancos, o pão com manteiga, passa a expressão, do negócio dos bancos sempre foi a gestão de risco, não é? Desde que existem bancos neste mundo, não é? Portanto, e no fundo conseguir aplicar o melhor possível os depósitos no fundo, os depósitos que lhes são confiados, não é? Quer por particulares, quer por empresas, quer por outras instituições, para dinamizar a economia. Portanto, a gestão de risco é sempre fundamental. Qualquer banco saudável tem que saber gerir bem risco. Gerir bem é gerir com o tal critério, no fundo, conhecer os clientes, conhecer as especificidades de cada setor, conhecer os projetos, saber avaliar os projetos, saber acompanhar os projetos ao longo do tempo. Isto vai ser cada vez mais assim, não é? O acompanhamento dos projetos ao longo do tempo. E especificamente no caso da agricultura e da agroindústria, com as novas linhas de financiamento promovidas pela União Europeia, de que eu gostaria de falar um bocadinho a seguir, que vai ser uma novidade importante que vai chegar ao mercado já em maio. Esse acompanhamento vai ter que ser cada vez mais bem feito e mais completo, e, portanto, a posição dos bancos tem que ser uma posição de parceria com os clientes no terreno. O setor agrícola e o setor agroindustrial são absolutamente críticos ao funcionamento do país e da economia, e isso está a ficar
especialmente patente nesta altura, não é? Quer dizer, a questão da nossa autossuficiência alimentar, a nossa capacidade de reagir a uma crise destas, produzindo dentro das nossas fronteiras e consumindo os produtos nacionais, isso é fundamental, não é? Nós nunca podemos ficar dependentes em termos alimentares de países terceiros, porque nessa altura vamos ficar completamente sujeitos aos piores efeitos deste tipo de crises. Ou pelo menos totalmente dependentes. Dependentes teremos que ficar sempre um pouco. Totalmente dependentes é que não devemos ficar, provavelmente. Exatamente, é isso mesmo. E, portanto, além disso, o setor agrícola está a dar, neste momento, também aqui um enorme exemplo de consciência nacional e de civismo, inclusivamente quando vemos os agricultores a utilizar os seus equipamentos, por exemplo, de pulverização para desinfetar vilas, aldeias, pelo país todo, não é? E muitíssimo mobilizados nos grupos do WhatsApp e nas várias linhas de comunicação que têm e que eu vou seguindo na medida do possível. Vemos que há aqui uma mobilização nacional fortíssima e que são de facto os agricultores que têm os meios para fazer muito daquilo que aqueles que os criticam nas cidades não têm e não sabem fazer, não é? Portanto, acho que este momento, se alguma coisa de menos negativo sai desta crise, é de facto esta consciência, esta clarividência de que este é um setor fundamental, é um setor, digamos, alcatifa para toda a economia nacional e para toda a sociedade portuguesa, e que tem que ser devidamente acompanhado pelos bancos e por todo o país. Ok. Filipe, quando foi a crise anterior, foi a agricultura, a crise de 2008, a agricultura ressurgiu após essa crise com enorme força e foi um setor alavanca em termos da economia nacional. Foi reconhecido de então para cá, tem vindo a desempenhar de facto um papel com maior importância relativa a outros setores da atividade económica. Vamos esperar que depois desta crise, todos nós esperamos que passe rápida e que nos faça outra vez renascer e relançar com muita força, que a agricultura esteja outra vez na primeira linha. E, portanto, esperemos que vá haver investimento ou que continue a haver investimento. Houve, como sabes, uma enorme vaga de investimento, principalmente associada à região do Alqueva, mas não só. Há outras grandes obras que se podem fazer no país. Ainda está muita coisa feita, mas há ainda muita coisa a fazer. E, portanto, vamos pensar um bocadinho agora para a frente o que é que aí vem e o que é que se pode contar com a Caixa e qual é a atenção que a Caixa também está a dar a este período que esperemos que seja de forte investimento no futuro. Bom, eu estou a falar com um dos grandes promotores desse impacto que a agricultura tem tido no nosso país, não é? Portanto, nós conhecemos há muito tempo, não é? E, portanto, eu já agora aproveito para dizer que quando acabei o curso de Agronomia, em 86, estagiei com a Engenharia Joaquim Bento Torres, que nessa altura estava, no fundo, desempenhava um pouco estas funções que eu desempenho agora na Caixa no Banco Pinto e Souto Maior. Enfim, portanto, aprendi a analisar projetos agrícolas contigo, fizemos alguns projetos, um projeto agrícola, depois, enfim, lançámos um projeto agrícola aqui em comum, e, portanto, basicamente foste aqui o grande introdutor, o grande promotor, pelo menos, da rega por pivô e um grande impulsionador aqui das culturas de regadio no Ribatejo e não só. O futuro da agricultura tem que passar, de facto, por uma incorporação de tecnologia cada vez maior, por uma modernização cada vez maior e por muito investimento. O investimento tem estado a acontecer sempre. Todas as semanas, desde a fundação do Gabinete de Agronegócio na Caixa de Depósitos em 2014, todas as semanas passam por mim uns milhões largos de propostas de investimento no setor. Basicamente, o que é que há aí de novo agora? O que há de novo é uma vontade, é no fundo uma vontade do Governo de Portugal e da União Europeia de criarem aqui umas linhas de crédito. No fundo é a notícia, enfim, vai aparecer uma linha de crédito nova, que é a linha
Caixa Agroinvestimento, que é uma linha feita em parceria com o Fundo Europeu de Investimento, portanto beneficia de uma garantia de 70%, e que no fundo vai facilitar o acesso do setor agrícola e do setor agroindustrial ao crédito bancário. Portanto, a garantia de 70% é dada por? A garantia de 70% é dada pelo Fundo Europeu de Investimento em parceria com o Governo português, com o Governo de Portugal. Portanto, há ali as duas instituições comparticipam na garantia e, no fundo, essa garantia vai permitir aos bancos dar crédito com um conforto adicional e, portanto, esse conforto adicional, como essa garantia é gratuita para os bancos depois têm uma obrigação contratual de fazer refletir o impacto dessa garantia nos preços do crédito, quer a nível de spreads, quer a nível de comissões, e também os prazos das operações vão ser mais ajustados às necessidades do setor. Portanto, os prazos vão até 15 anos, com até 3 de carência. Claro que se uma operação não precisar de 15 anos, o crédito não vai ser concedido a 15 anos, mas se for necessário pode ir até 15 anos e nós temos a obrigação de contratar 30% do plafond que temos para distribuir em prazos acima dos 8 anos, portanto entre os 8 e os 15. Portanto, há aqui uma série de regras que os bancos têm que seguir, só foram poucos bancos escolhidos, foi a Caixa e mais 3, e portanto nós vamos colocar esta linha no terreno já a partir de maio. Portanto, neste momento estamos aqui a dar formação à rede da Caixa, a última formação para começar a comercializar esta linha rapidamente. Não é uma linha que tenha a ver com esta crise, mas é uma linha que poderá ajudar aqui no relançamento, digamos, do investimento no setor a partir deste momento. Quer dizer, é uma linha que tem algumas diferenças, portanto, relativamente, por exemplo, aos critérios que o PDR tinha na atribuição dos subsídios a fundo perdido e tem na atribuição dos subsídios a fundo perdido. Por exemplo, é uma linha que permite alocar aqui uma parte há aqui uma parte que pode cobrir custos de fundo de maneio também, até 30% dos custos elegíveis. Depois poderá haver aqui algumas situações em que a compra de terra também é apoiada. No caso dos jovens agricultores e também no caso das empresas agrícolas em geral, desde que as parcelas em causa estejam incluídas num projeto formal de emparcelamento. Pronto, portanto há aqui uma série, aplica-se também a investimentos na agroindústria, desde que o produto final seja considerado um produto agrícola nos termos do anexo 1 da União Europeia. Portanto, basicamente apoia a agricultura e indústria de primeira transformação, com algumas restrições. Enfim, se os produtos finais incluírem, por exemplo, açúcar, estão excluídos. Há aqui uma série de regras. Há um grande empenho em apoiar investimentos com base tecnológica, portanto, aumento da eficiência do uso da água, incorporação de tecnologia de precisão na agricultura e na pecuária. E, portanto, há aqui, são umas linhas que nos dão a nós, bancos, e sobretudo a nós, departamentos de agronegócio dos bancos, um fôlego importante aqui na nossa capacidade de negociação interna e de canalização de fundos para apoiar estes setores. É interessante que essa linha parece ajustável aos diferentes tipos de investimento, e isso é muito importante. Falaste, por exemplo, na possibilidade de incluir o fundo de maneio na primeira fase do projeto, tendo em conta a quantidade de investimento que se tem feito recentemente e provavelmente se vai continuar a fazer no futuro em culturas permanentes. Como sabemos, tem uma fase improdutiva e que há apenas despesas na cultura e ainda não há receita. E isso, na prática, não sendo investimento no ano zero, é investimento. E é interessante essa flexibilidade entre as modalidades, e penso que pode ser muito interessante, assim as condições também o sejam. Desde logo vejo que os aspectos colaterais de garantias, etc., podem estar facilitados pela via dessa garantia do Estado português e do Banco Europeu. Tem que estar. Os bancos são obrigados. Há tabelas negociadas entre os bancos e o FEI
que variam obviamente em função de muitos fatores, logo a começar pelo risco do próprio cliente, mas é obrigatório os bancos cumprirem essas tabelas e os bancos vão ser auditados, e este é o outro aspecto que eu também tenho que referir a seguir. Os bancos vão ser auditados, vão ser obrigados a acompanhar os projetos com bastante rigor e basicamente vão ter que demonstrar que quando concedem um crédito ao abrigo desta linha, estão a fazer refletir nas condições desse crédito o impacto da garantia e, portanto, têm que demonstrar que aquele crédito nas condições sem garantia teria umas determinadas condições. Neste caso, com a garantia tem umas condições diferentes que estão em linha com aquilo que foi negociado com o Fundo Europeu de Investimento. Portanto, na prática estamos a falar de colaterais mais fáceis de atingir e, portanto, menores, não é? E estamos a falar também de preços menores, quer a nível do spread, quer a nível das comissões. Portanto, a redução do custo do risco, os bancos têm um custo associado ao risco que assumem, um custo direto que bate na conta de exploração todos os anos, que tem uma fórmula de cálculo relativamente complexa, mas que existe e que afeta os resultados. Esse custo, a redução nesse custo do risco, que é introduzida pela tal garantia, na taxa. Reflete-se nas condições. Depois a outra coisa é que isto no fundo é um sucedâneo, no fundo toda a filosofia de criação desta linha parte em certa medida das condições do PDR, não é? Toda aquela questão da apresentação das candidaturas, das condições de elegibilidade, há aqui uma bateria de condições complicada. Não é tão exigente como o PDR. Portanto, há aqui uma série é mais flexível do que o PDR, porque há muitas condições que têm que estar cumpridas no momento da assinatura do contrato, mas depois podem evoluir. Peço desculpa. Agora, aquilo que tem que acontecer é um acompanhamento bastante a par e passo dos projetos, e os projetos não podem sair das condições a que estão obrigados, não é? Umas são no momento da assinatura, outras são durante todo o período de vida do financiamento, mas este processo de acompanhamento vai ter que ser feito pelos bancos de uma forma bastante incisiva, porque vamos ser auditados, inclusive, depois o FEI está articulado com o Ministério da Agricultura e, portanto, o IFAP, aqueles controlos de campo que o IFAP faz aos projetos, não é? No fundo, às condições de implementação dos projetos apoiados pelo PDR, vai fazer também aos projetos apoiados por esta linha. E, portanto, a tal aproximação, a tal maior proximidade entre os bancos e os seus clientes também virá a ser estimulada por esta via, não é? Nós temos que conseguir acompanhar os projetos de uma forma suficientemente diligente para não haver uma nota negativa numa determinada auditoria e sermos obrigados e perdermos, no fundo, a garantia e, de alguma forma, se o cliente entrar em cumprimento, sermos obrigados a intervir junto dessa operação num sentido menos positivo para o cliente. Por isso, tem a Caixa, com certeza, comerciais bem conhecedores do terreno e da qualidade e experiência dos empresários e, ao mesmo tempo, um corpo técnico que tu diriges para avaliar da validade desses projetos. Filipe, a nossa conversa vai longa. Eu quero-te agradecer. Espero que tenhas muito trabalho, especialmente nesta área deste esquema de apoio ao investimento que falámos agora. Quer dizer que a agricultura sai desta fase com a energia do costume, que consigas apoiar os projetos bons que este país tanto precisa. E ao mesmo tempo que, neste período de emergência, também a Caixa seja uma boia que permita aos agricultores e aos empresários agrícolas flutuarem até que as águas acalmem. Obrigado, Filipe. E até sempre. Eu te agradeço e parabéns por todas estas iniciativas e por este esforço que a AgroGlobal está a fazer para mobilizar o setor e para nos pôr aqui todos em linha, digamos, para o futuro do setor e do país, e agradeço-te imenso em meu nome e em nome da Caixa Geral de Depósitos. Faço com muito gosto. Um grande abraço, Filipe, e até sempre. Obrigado e até sempre. Obrigado.